Bom dia, pessoal. Agora nós vamos estar apresentando a resolução da questão do ENAD para Engenharia Ambiental de 2014. A questão trata do tema de transferência de calor. Vai ser abordado nessa questão um dos mecanismos da transferência de calor, que é a condução através de paredes. Uma dessas aplicações é a utilização de materiais para isolamento térmico ou para condutividade térmica. Neste caso específico, nós vamos estar analisando a escolha de um material para isolamento térmico em construções. A questão trata, vamos ler o enunciado da questão e vamos estar apresentando a resolução dela nos slides posteriores. O enunciado dela fala o seguinte: um ambiente termicamente confortável é uma das condições que devem ser consideradas em projeto de edificações. A fim de projetar um ambiente interno com temperatura de 20 graus centígrados para uma temperatura externa média de 35 graus centígrados, um engenheiro considerou um fluxo de calor através da parede, o fluxo de calor de 105 watts por metro quadrado no dimensionamento, conforme podemos ver nessa ilustração aqui, ao lado. Também são informados na tabela ao lado alguns valores de condutividade térmica para diversos materiais, entre eles concreto, pedra natural, placa de aglomerado de fibras de madeira, placa de madeira prensada e placa com espuma rígida de poliuretano. Então, utilizando os dados dessa tabela ao lado, que apresenta a condutividade desses materiais, o enunciado pede que se decida qual deve ser o material selecionado para a composição da parede externa, a fim de se obter essa temperatura de 20 graus centígrados no ambiente interno. Então, vamos agora sistematizar essas informações que foram dadas no problema. Nós temos aí como dados a temperatura interna, que é a solicitada, que se atinja de 20 graus centígrados, para uma temperatura exterior de 35 graus centígrados. Considerando-se que vão ser transferidos aí do exterior para o interior 105 watts por metro quadrado e que a parede tem uma espessura de 20 centímetros, que aí já está sendo transformado no SI para 0,2 metros, o modelo matemático ou pressuposto teórico que a gente vai utilizar para a resolução desse problema é a equação de Fourier, que está aí ilustrada. Então, nós temos o calor é igual a integral, tomando-se duas temperaturas, a integral da condutividade térmica para um gradiente de temperatura em relação à espessura de uma parede. Aqui agora nós estamos então trabalhando com a resolução do problema, aplicando diretamente os dados na equação proposta, na equação de Fourier. Nós podemos ver aqui nós vamos aplicar agora os dados do problema. Então, nós temos no modelo matemático, nós temos o calor é igual à integral da condutividade térmica em relação ao gradiente da temperatura de acordo com a espessura da parede, que está aqui. Então, a gente substituindo os dados do problema que foram dados, a gente vai ter, quando formos resolver a integral, nós vamos ter aqui, o calor está aqui, 105 watts por metro quadrado que foi dado, para um gradiente de temperatura que varia de 35 graus até 20 graus internamente na parede. E aí, a gente resolvendo essa integral, aplicando os limites da integral, nós vamos ter 105 é igual a K, que é o que nós desejamos saber. Por quê?
porque temos que definir qual material que vai ser utilizado em função da condutividade térmica. Aplicando os limites, nós temos 20 menos 35 dividido pela espessura da parede que está aqui. Obtemos, então, o resultado de 1,4. Nessa situação, comparando com os valores fornecidos na tabela, nós observamos que o material que satisfaz a esta condição é exatamente o concreto, que tem condutividade térmica de 1,4. Sendo assim, em relação ao enunciado da questão, nós temos que o que satisfaria esse questionamento seria a letra A, que enuncia o concreto como uma das possibilidades.